Samuel 19. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do filho. E aquele mesmo dia o povo entrou às fortabelas na cidade. Como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste as caras de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida das concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse, a todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, vai e fala conforme ao coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta. E fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu cada um para as suas tendas, e todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar ao rei? Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne, sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim, para sempre em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Gemini, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá, a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão diante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele a Jordão. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo. No dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém, não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei, porém eis que eu sou o primeiro, que de toda a casa de José desci, a encontrar-me com o rei meu senhor.
Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. E não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que ele voltou. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai e Gileadita desceu de Rogelim e passou com o rei ao Jordão, para acompanhar outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era um homem muito grande. E disse o rei de Barzilai: Passa tu comigo, a sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto do que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco, mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, que passe com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei Quimã: Passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. E tudo quanto me pedires, te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, e disseram: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá? E conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente. E por que vós irais por isso? Porventura comimos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, e até Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Samuel 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bic,
homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se reuniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentou. Porém não entrou, estiveram encerradas até o dia de sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi a Amasa para convocar Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor, e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes, e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe e os quereteus, e os peleteus e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeon, Amasa veio perante eles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada, em seus lombos. Na sua bainha, adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: vai contigo, bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar, e Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que bem queira a Joabe? E quem seja por Davi, siga a Joabe. Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estavam apartados do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicri, e passou por todas as tribos de Israel até Abel, a saber, a Bet-Maaca e todos os beritas, e juntaram-se todos e também o seguiram, e vieram e o cercaram em Abel, de Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade. Assim que já estava em frente do antemuro, todo o povo que estava com Joabe batia o muro para derrubar. Então uma mulher sábia gritou-lhe dentro da cidade: ouvi, peço-vos, que digais a Joabe: chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela disse: ouve as palavras de tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela, dizendo: antigamente costumava-se falar, dizendo: certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é madre em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi: entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a tua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel. E Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adora sobre os tributos.
e Josafá, filho de Ahilude, era o chanceler, e Seva o escrivão, e Zadok e Abiatar os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi.